Queria começar perguntando a você se vocês já foram reprovados em algum teste que fizeram. Digamos, fez um teste de emprego. Guilherme Rio, foi Guilherme? Num concurso público, na faculdade, na quinta série. Alguém aqui já foi reprovado em alguma coisa? É bom ou ruim? É ruim, não é? Ser reprovado não é coisa boa. E a reprovação vai nos mostrar que nós não estamos totalmente aptos. Pelo menos para aquela pessoa que nos avalia, nós não estamos totalmente aptos, não é? E esses dias eu estava lavando os pratos, né? Lá na cozinha. E o Senhor trouxe à minha memória uma das minhas reprovações. Na realidade foram duas reprovações. Porque o nosso Deus, Ele não escolhe lugar para falar conosco, amém? Ele fala com a gente a hora que quer, como quer, no lugar que Ele quer. A gente só precisa estar sensível para ouvir a doce voz do Espírito Santo de Deus e sermos ministrados por Ele. Porque diferentemente dos seres humanos, de nós, né? Às vezes alguém diz assim, eu quero falar contigo. Qual é o dia que tu pode? Não é assim que acontece? Qual é o dia que você pode falar? Ah, deixa eu ver minha agenda, então deixa eu ver meus horários, né? A gente às vezes faz isso. Mas com Deus não precisa marcar horário, amém? A gente tem livre acesso tanto para falar com Ele, como Ele falar conosco, não precisa de hora marcada. Mas esse não é o assunto da nossa mensagem. A gente vai voltar para reprovação. Talvez você já tenha ouvido eu falar sobre isso. As mulheres, eu acredito que grande maioria já ouviu eu falar sobre isso. Não é que quando eu fazia a 7ª série, que hoje é no 8º ano, né? Eu fui reprovada. Eu fui reprovada na disciplina de matemática por apenas meio ponto. Hoje em dia eu não seria mais reprovada, né? Porque o método de avaliação hoje mudou. Então eu passaria para a 8ª série, que é o 9º ano, e pagaria a disciplina de matemática na progressão. Mas naquela época não havia isso, né? E como eu me lembro daquela reprovação? Me lembro até hoje, né? Eu me lembro da prova, eu me lembro da prova final, eu me lembro da roupa que eu fui buscar o resultado. Um short amarelo, uma camisa branca, com uma Mônicazinha na frente e um versículo embaixo. Eu fui com essa roupa buscar minha reprovação, não é? E eu lembro quando eu soube que eu tinha sido reprovada. Eu, professor, não faça isso não. Eu acho que eu tinha 12 anos, eu não lembro, 13. E que vergonha eu senti quando eu fui reprovada. Que tristeza, eu lembro que eu chorava. Eu não só chorei à tarde, não. Eu chorei à noite também. Eu fiquei com medo de voltar para casa. O que é que manhã ia dizer a respeito da minha reprovação? Graças a Deus ela não me castigou, não é? Ela viu que eu tinha me esforçado para aquilo. Mas aquela reprovação trouxe para mim vergonha, porque eu ia fazer de novo aquela mesma série. Enquanto as minhas amigas tinham passado, o meu grupinho, eu acho que só eu e outra tinha sido reprovada. E aquilo foi muito ruim. E eu lembro de chegar numa série. Quando eu cheguei de novo na 7ª série, aí eu já fui tirada da tarde, eu já fui para o horário da noite. E quando eu cheguei ali naquela sala, era uma turma que era rival da minha, que não tinha essas coisas, não sei se hoje em dia tem. Mas naquela época tinha isso. Quando eu entro naquela sala, é aquele pessoal que é retardatário, que é reprovado, que é os galalau do colégio, sabe? Era essa a minha turma. E eu entrei com raiva, né? Fiquei lá. Aí chega uma professora de química e diz, ô Lolô. Ela falava assim, o que é que tu tá fazendo aqui? Isso na frente de todo mundo. Eu fui reprovada, professora. O quê? Eu fui reprovada, professora. Foi em fulano, não foi? Eu disse, foi. Por que tu não me procurou, Lolô? Por que tu não foi pro conselho de classe? Eu sabia lá disso, nada. Tudo tem um propósito de Deus, né? E eu fiz ali, mais uma vez, aquela 7ª série. Mas essa reprovação, ela não foi o fim da minha vida acadêmica, não é? Essa reprovação, ela não me colocou na margem dos piores alunos. Tudo bem que fazer uma sala novamente, uma série novamente, você está na frente dos outros que nunca fizeram, porque você já viu, né, os assuntos.
Mas aquela reprovação me levou a ser uma aluna melhor. Aquela reprovação botou na minha mente que nunca mais eu queria estar naquele lugar de reprovada, de inapta, sabe? De não aceita. Aquela reprovação me levou a ser uma das melhores alunas da turma. E não foi só naquela 7ª série, foi na 8ª, foi no 1º, foi no 2º, no 3º ano, na faculdade. Eu não estou dizendo isso para dizer assim, olha, ela está querendo ali, né, se mostrar, se achar. Não é isso. Eu estou querendo dizer que aquela reprovação me trouxe lições para a minha vida e eu me coloquei naquela condição. Eu nunca mais quero estar naquele lugar. E aquela reprovação me impulsionou a dar o meu melhor, a ser eu, Daniele, melhor, uma aluna melhor do que eu fui. E eu não me conformava se eu ficasse em recuperação. Não, recuperação de maneira nenhuma. Reprovar nunca mais na minha vida, não é? E tanto é que eu recebia a aprovação pública dos professores. Muitos e muitos professores me diziam, quando eu ia apresentar um trabalho, você viu como foi que ela apresentou? É para ser assim, viu? Olha e tal. Sempre eu recebia uma aprovação. Mas porque eu fazia por onde merecer. Eu fazia por onde eu estar naquela posição. Porque aquela reprovação da 7ª série tinha me proporcionado isso agora. Tinha me trazido isso para a minha vida. E eu ali conversando com Deus, né, com o Espírito Santo, lavando os pratos. E Ele me trazendo tudo isso. E me trazendo algumas lições. E a primeira lição que Ele me trouxe, eu quero que nós leiamos agora a palavra do nosso Deus, lá em Tiago 1:17. Amém? Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Amém? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do nosso Pai. Então, qual foi a lição que o Espírito Santo trouxe para a minha vida? É que a minha ou a sua reprovação pode ser o início de algo novo. Amém? Você pode dizer amém por isso? A nossa reprovação pode ser o início de algo novo. Aquela minha reprovação escolar me levou a dar o meu melhor. E como eu falei, com o passar do tempo, eu fui crescendo, eu fui me sobressaindo, não é? Eu até cheguei, quando eu cheguei na faculdade, eu precisei mudar de faculdade porque ela foi vendida. E quando eu cheguei lá, eu lembro que na primeira vez que eu apresentei um seminário na sala, junto com as minhas amigas, quando eu sentei, a representante da sala disse assim: você vai ser a oradora da turma. Eu olhei para a cara dela, ri. Gostei, claro, daquilo, não é? E aí, quando chegamos lá nos finais do curso, fomos levados para a votação e eu ganhei por unanimidade na sala. Eu fui a oradora da turma. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Por que é que eu estou contando esse testemunho para vocês? É que Deus me deu um dom através da fala. Eu creio dessa forma. Hoje eu tenho essa plena consciência que Deus quer me usar na fala. E quando chegou no ano de 2016, uma pastora amiga minha, ela me chama e diz assim: Dani, eu quero que você pregue no congresso de mulheres lá da igreja. E essa pessoa nunca tinha me visto pregar, eu só tinha pregado 2 vezes na minha vida. Uma vez quando eu era adolescente e outra vez aqui na igreja em 2015. E eu digo: você tem certeza que sou eu que vou pregar? Você nunca me viu pregar, eu nem prego, mulher. Eu preguei em dezembro, a gente estava no mês de abril, por aí. Ela disse: não, o Espírito Santo falou que é você que vai pregar e você vai encerrar o congresso. Eu digo: amém. Aquilo ali foi algo assim, conflitante, foi uma guerra para mim. Porque eu não me sentia preparada, eu não me sentia apta, eu achava que eu não podia, eu achava que eu não devia. E aí? E ainda mais que a nossa igreja ela estava passando por uma transição da visão celular. E agora eu não era só apenas a esposa do pastor, mas eu estava me tornando agora a pastora. E eu não queria, eu tinha vergonha de ser chamada pastora. Não posso negar que Deus sabe.
Eu não queria isso para mim, porque eu não me sentia capaz, eu não me sentia apta e eu nunca almejei isso. Sempre trabalhei, dirigi os cultos, era professora de escola bíblica. Tudo que você imaginar na igreja, eu acho que eu já fiz. Mas aquilo ali era algo muito novo para mim. Mas aí eu fui, ministrei a palavra naquele dia. Deus sabe como eu estava, né, naquele lugar. E aí, com aquela palavra, eu lembro que o tema era que a gente devia dar a Deus o melhor dos nossos dias. Olha que palavra veio justamente com aquilo que era conflito na minha vida. E Deus me fez entender, naquela ministração, que o que Ele me queria não era como a oradora da turma. O que Ele me queria não era como uma boa aluna que apresentava um seminário bem, perfeitamente aos olhos humanos. Mas Deus me fez crer que Ele me deu o dom para exercitar para Ele. Era para Ele. Porque nós somos feitura dEle, criados para o louvor dEle. Lá em 1 Timóteo 4, 14. 1 Timóteo 4, 14, a gente vai ler aí. Diz a palavra do nosso Deus: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Amém? Não negligencie o dom que foi dado a você. E na minha versão diz por mensagem profética. Aleluia. Sabe, se você sabe que tem um dom e você não usa e você não exerce na obra do Senhor, você está negligenciando aquilo que Deus deu a você. E você corre um sério risco de Deus tomá-lo de você. Não é simplesmente, nós não temos esse direito de dizer assim: eu não vou exercer, eu não vou fazer. Primeiro de tudo, nós somos criados para Ele. O nosso dom é dele. A gente só é um instrumento, nós só somos um instrumento. Nós temos que entender que quando nós não exercemos o dom que Deus nos deu, quem perde somos nós. É a gente que perde. Porque é muito bom estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer. Sabe, muitos de nós aqui, talvez você seja uma professora na vida secular. E na casa do Senhor, você é o quê? Talvez você seja uma enfermeira, um enfermeiro, um médico. Deixa eu me lembrar de outra coisa. Talvez você seja um cozinheiro, uma cozinheira na sua vida secular. Mas e na casa do Senhor? Isso que o Senhor depositou na sua mão, quantas vezes você tem usado isso para Ele? Ou só o que importa é a sua vida secular? Só o que importa é que Deus lhe deu o dom e a capacidade para você exercer lá fora. E aqui não precisa, tem outras pessoas que fazem. Deus chamou você, Deus deu o dom a você, é para você exercer para Ele. Eu não estou dizendo que você não vai ter um trabalho secular ou que você não vai exercer isso lá fora. Eu estou dizendo que isso aí é secundário na sua vida. O primeiro tem que ser Deus. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser a primícia do seu talento, do seu dom, da sua habilidade. É para Ele que você serve. Foi para Ele que você nasceu. Deus nos deu um dom. E às vezes a gente fica pensando assim, mas qual é o meu dom? Sabe aquilo que você gosta muito de fazer? Aquilo que você tem muita habilidade de fazer? Aquilo que você sabe que você faz e que você faz bem? É isso aí que é o seu dom e que Deus quer que você aperfeiçoe e use para a glória dEle. É para a glória dEle. Sabe, se você está lá numa sala de aula, é para que a glória dEle seja manifestada na frente dos seus alunos. Se você está lá dentro de um hospital, trabalhando, servindo, é para que a glória do Pai seja manifestada na vida daqueles pacientes. Aonde quer que você esteja, o Pai, a glória dEle tem que brilhar no meio das pessoas. As pessoas têm que reconhecer Deus através da sua vida. Ou será que você é um agente 007, em que ninguém sabe que você é filho de Deus e que você é filha de Deus
e que você exerce, que você pertence a Deus. A primeira lição que Deus me mostrou, através daquela conversa ali, lavando os pratos, o Espírito Santo ministrava ao meu coração, que o dom que Ele nos deu é para o exercício da glória dEle, é para que a glória dEle seja manifesta. Aleluia! E a segunda lição, vocês lembram de Moisés? Lembram, amém? Me ajudem, pode dizer amém, glória a Deus. Aqui nós temos liberdade. Aleluia, amém. Então Moisés, ele era um hebreu, só que devido à ordem do faraó de matar as crianças, porque o povo, não é, de Deus tinha se multiplicado muito, então de matar os meninos, ele corria esse sério risco de ser morto. Então ele viveu apenas 3 meses com a sua família, e depois a sua irmã Miriam vai propositalmente e coloca ele ali naquele rio. Aí vem a filha do faraó, a princesa, pega aquele garotinho, leva ele para ser criado no palácio. E ele é criado com os costumes egípcios naquele lugar. Só que certo dia ele começa a sentir o desejo de conhecer quem era o seu povo. Ele começa a se interessar pelo povo hebreu. E o povo hebreu era um povo que vivia escravizado pelos egípcios. Eles viviam nos trabalhos forçados, eles levavam chicotadas, eles eram maltratados ali debaixo daquelas pessoas que oprimiam o povo de Deus, os hebreus. E aí a palavra do nosso Deus diz, a gente não vai ler, mas só para você entender, lá em Êxodo 2, se você depois quiser pesquisar, 2, de 11 a 14, diz que Moisés, ele olha e ele vê que um hebreu estava sendo maltratado por um egípcio. E aí ele toma as dores daquele homem, daquela pessoa, e vai até lá e ele mata aquele egípcio. E a partir daquele momento, Moisés, ele agora passa a ser o quê? De um príncipe, ele agora é um príncipe assassino, porque nas suas mãos há sangue. O assassinato, o crime de Moisés foi a reprovação dele. Ele deveria fazer aquilo que é certo, mas ele mata aquele homem. E a palavra do nosso Deus diz que ele acha que ninguém o estava vendo, que não tinha ninguém vendo ele. Êxodo 2, 22 e 18, 14. Ele acha que ninguém estava vendo ele. E aí ele foge. Desculpe, ninguém estava vendo ele, mas quando chega no outro dia, ele é acusado. Ele é acusado por alguém que viu o crime que ele tinha cometido. E aí agora vem a ordem do faraó para o quê? Matar Moisés. E ele com medo, ele foge. E aí é que está registrado, Êxodo 2, 22 e 18, 14. E ele foge daquela terra e ele vai procurar refúgio em outro lugar. E a palavra do nosso Deus diz que ele vai embora. E eu entendo que essa reprovação de Moisés, esse assassinato, esse crime que ele comete, poderia ser o fim da história dele. Poderia ter se encerrado ali. Ele poderia ter morrido em algum deserto. Ele poderia ter ficado à margem. Ele poderia ter sido esquecido. Ele poderia ter iniciado uma vida de outros crimes, porque agora ele era um fugitivo. Essa foi a avaliação e a reprovação de Moisés. Mas a palavra do nosso Deus diz que ele foge. E aí ele chega em Midian. Ele vai, encontra uma moça chamada Zípora, que era pastora de ovelhas. E aí ele vai e se casa com ela, que é a filha de Jetro. E esse Moisés, esse homem, ele agora tem 2 filhos. Ele começa a trabalhar, ele começa a ser pastor de ovelhas, ele começa a cuidar das ovelhas do seu sogro, das ovelhas de Jetro, e está ali trabalhando. A vida dele estava boa? O que é que vocês acham? Sim ou não? Sim. Nova oportunidade. Ninguém ali sabia o passado de Moisés. Ninguém sabia que ele tinha sido reprovado porque ele tinha cometido um crime. Ele ali tinha se casado, constituiu família, tinha filhos, tinha esposa,
tinha trabalho, tinha casa, tinha teto, tinha alimento, ele tinha aparentemente tudo. Mas Moisés estava fora dos propósitos de Deus. O propósito de Deus ter criado Moisés, não era para ele ser um pastor de ovelhas dos animais. Deus tinha algo mais profundo com Moisés. E certo dia, quando ele estava ali pastoreando e apacentando aquelas ovelhas, as ovelhas do seu sogro lá em Horebe, um anjo do Senhor apareceu no meio de uma chama de fogo, numa sarça. E aí Deus fala com Moisés e Deus chama Moisés para libertar o seu povo do Egito. Aleluia! Aquele assassino reprovado que cometeu um crime, porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o propósito, sabe? Talvez nós todos aqui condenaríamos Moisés, mas Deus não. Deus chama Moisés e Deus diz assim: olha, é você, Moisés, que vai liderar o meu povo, que vai tirar o meu povo da escravidão do Egito. Essa parte da história de Moisés está registrada lá em Êxodo 3. E no versículo 10, quando Moisés fica ali indagando a Deus, ele diz assim: eu vou repetir o versículo 10. Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus aparece para aquele homem. Deus aparece para Moisés. Para aquele homem que foi reprovado quando matou um Egito, que cometeu aquele erro. E Deus aparece e diz assim: é você que eu quero que vá e se torne um libertador. Porque o nosso Deus é aquele que perdoa. O nosso Deus é aquele que vai além e nos faz voltar para o propósito. Sabe, desde o princípio, Deus poupa a vida de Moisés. Quando ele é lançado ali naquele rio, quando ele é acolhido pela princesa, é porque Deus já tinha um propósito. E às vezes, assim como Moisés, nós saímos do propósito de Deus. Nós cometemos erros, nós fazemos coisas que desagradam o coração do Pai. Nós nos distanciamos de Deus. Mas Ele sempre está nos dando uma chance de voltar para o propósito, para o plano original, para o qual Ele foi chamado, para o qual nós fomos chamados. E assim também, como Moisés, eu já fui reprovada em outras áreas da minha vida. Não numa simples prova de escola na 7ª série. Eu já fui reprovada na vida em várias coisas. E eu sei que Deus continua me avaliando para poder me aprovar. E tem coisas que eu sei que eu ainda estou sendo reprovada, mas eu não quero ficar nesse lugar de reprovação. Eu lembro que vocês também conhecem, a maioria conhece a nossa história. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a namorar com o Nivaldo. E quando cheguei aos 16 anos, eu engravidei. Ele tinha 19, eu tinha 16. E aí nós tivemos um filho fora da aliança do casamento, que é Yasser, não é? E o que é que acontece? Nós tivemos esse filho fora da aliança do casamento. Ficamos envergonhados da mesma forma, com medo. Como é que agora a gente vai dar notícia para a família, para a igreja, para a sociedade? Como é que eu, uma garota de 16 anos, agora vou andar com uma barriga? O povo dizia, uma criança contra criança. Era assim, né? Mas nós passamos pela vergonha, pela reprovação das pessoas, mas principalmente pela reprovação do nosso Deus. E a reprovação, ela traz consequências, e consequências muito tristes e muito difíceis. Consequências dolorosas. Quando nós somos reprovados por Deus, traz uma consequência muito dolorosa. E nós passamos um tempo, né, como se diz aí, comendo pão que
o diabo amassou. Foram tempos muito difíceis, tempos de escassez, tempo porque o que Deus sonha para nós, o que o nosso Pai quer, o propósito dele é lindo, é maravilhoso. Ele não quer ver a gente passando por dificuldade e necessidade, não, sabe? Mas eu lembro que um deu um fogão, não que isso seja ruim, mas é a situação que é levada. As pessoas são praticamente obrigadas a nos ajudar, né? Faz isso, um compra telha, o outro compra o cimento, e aí constrói a casa, e aí vai aquela coisa toda, e pega a cama da vizinha, pega a cama de não sei de quem, e assim a gente foi. E essa foi a nossa vida, não é? E como vocês sabem aqui, eu passei 17 anos de casado para poder comprar uma cama. Porque a primeira cama foi da minha vizinha, a segunda cama foi da minha avó que morreu, e aí a cama quebrou e a gente ficou no chão, o guarda-roupa quebrava, a gente botava tijolo com tábua, e por aí ia. Não tinha televisão, não tinha. Era muito não tinha por causa da consequência do pecado. Nós sabíamos a verdade, mas nós escolhemos errar e ser reprovados por Deus. Mas o bom de tudo isso é que da mesma forma como Deus fez lá na vida de Moisés, Deus fez na minha e faz na sua também. Amém? Deus, ele nos dá uma chance de voltar ao centro da vontade dele. Sabe? Eu lembro que isso aconteceu no ano de 97. Eu engravidei, tive Yasser. No mesmo ano de 97 nós nos casamos. E em 98 nós já estávamos de volta ao serviço da igreja, porque nós somos disciplinados, afastados, né? E era na frente de todo mundo. E eu já contei para vocês aqui certa vez que quando eu estava na escola bíblica, eu era adolescente, eu estava na sala de adolescentes, e certa vez eu, como sempre gostei de falar muito, eu fui comentar a lição da escola bíblica. E eu lembro que eu falei, a diretora da EBD saiu de lá onde ela estava, que eu nem sei, ela chegou junto de mim e disse: se cale. Você não pode falar. Eu não podia falar. Eu era uma adolescente grávida que tinha errado, que tinha sido reprovada. Eu tinha 16 anos e eu não podia nem falar na escola bíblica dominical. Porque as pessoas não costumam ter compaixão com os erros dos outros. Só querem que tenha compaixão com os seus próprios erros. E a minha líder, eu me lembro que ela ficou revoltada com aquilo. Porque eu comecei o quê? A chorar. E ela chega e: isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Que eu era do grupo de gesto da igreja. Mensageira do rei, adolescente. E já era professora de crianças. Mas ainda bem que Deus não vê como o homem vê. Deus vê além, sabe? Deus não estava vendo aquela Daniele que errou. Deus estava vendo a Daniele que está aqui hoje. A que vai estar amanhã, que eu ainda nem sei qual é, mas que eu quero ser aquilo que Ele quiser que eu seja. Sabe? A minha reprovação de matemática e aquela minha reprovação lá quando eu tinha 16 anos gerou essa mensagem aqui hoje. E talvez a tua reprovação no teu passado, aquilo que você foi, aquela pessoa que você era, talvez você tenha sido um adúltero, talvez você tenha sido um fornicador, talvez você tenha sido uma pessoa viciada, talvez você tenha sido uma pessoa que roubava, talvez você era o maior dos mentirosos, talvez você era fofoqueira, talvez você era o que o mundo condena, talvez um alcoólatra, não sei qual foi a sua reprovação. Mas Deus está querendo fazer dessa reprovação um testemunho de vida. Deus está querendo aprovar você, sabe? Para de ficar pensando naquilo que foi. Talvez as pessoas ainda vão jogar para você o seu passado. Isso é uma consequência que nós vamos ter que carregar. Você lembra de Paulo? Paulo, ele era Saulo, e na época que ele era Saulo, ele era um perseguidor da palavra, ele era um perseguidor do evangelho, ele pegava as cartas e ele ia para os lugares prender os cristãos. E você acha que quando ele se converte foi fácil para Paulo? Chegar nos lugares, você acha que ninguém dizia assim: oxente, e agora tu és santo, é? E agora tu é crente, tu agora é cristão, tu agora está do lado deles? Porque tu era um perseguidor. Ele tinha que conviver com as acusações do seu passado e aceitar, porque era o que ele era. Mas Jesus
não nos chama e não nos quer apenas pelo aquilo que a gente era, mas pelo que nós somos nele. Ele tem um propósito a exercer sobre nós e através de nós. 2 Timóteo 2,15, nós vamos ler a palavra do nosso Deus. 2 Timóteo 2,15, vai aparecer aqui. Procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Aleluia. Procure se apresentar a Deus aprovado, que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Peça a Deus fome pela sua palavra. Sabe, eu estava dizendo, eu acho que foi as mulheres, eu nem lembro mais a quem. Eu falo tanto que eu não sei a quem eu falo. Mas eu estava dizendo que, por muitas vezes, foi na célula sexta-feira, eu lembrei. E muitas vezes eu lia a palavra de Deus apenas por obrigação. Porque eu tinha que ler, porque eu fiz um propósito com Deus, sabe? Porque eu sei que o cristão, ele deve ler a palavra de Deus. E muitas vezes eu nem lia, mesmo sabendo que eu deveria. E eu comecei a pedir a Deus fome e sede da sua palavra. Pai, me dá fome e sede, que eu fique inconformada enquanto eu não ler, enquanto eu não te buscar. Me dá fome e sede da tua palavra. E é isso que o Pai tem colocado no meu coração já há muito tempo. Fome e sede da sua palavra. Hoje eu me lamento pelas vezes que eu não li a sua palavra, que eu poderia dominar muito mais a palavra dele. E a palavra diz que nós erramos por falta de conhecimento. Então, se a gente lê essa palavra como ela deve ser lida, a probabilidade da gente errar vai ser muito menor. Sabe, eu tenho pedido a Deus. Eu digo, Deus, me usa na tua palavra. É sobre a tua palavra que eu quero ser usada. Sabe, que não seja de mim. Eu citei aqui exemplos de mim, mas porque o Senhor me deu essa palavra baseado na palavra dele. Talvez nós tenhamos sido reprovados, mas o nosso Pai, ele quer nos aprovar. Ele nos avalia, meus amados, não é para nos reprovar, é para nos aprovar. É para nos aprovar. E eu amo, eu estava dizendo, eu acho que foi a Amandinha, eu estava dizendo assim, todas as vezes que a gente lê a palavra, ele vai dizer algo para a gente. Porque tem vezes que a gente abre, né, e... Não. Oxe, nem entendi, foi nada. Porque você não está disponível a ouvir. Porque você está fazendo aquilo ali como uma obrigação. Sabe? Se eu orar e se eu pedir ao Espírito Santo que ele venha e me ilumine para ler a sua palavra, ele vai falar com a gente sim. Porque a palavra do nosso Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes que vai até a divisão das juntas e medulas. Ela é profunda. Ela faz aquilo que apraz. Então leia a palavra. Viva a palavra, coma, devore de dia e de noite. Queira a palavra de Deus para ser esse obreiro aprovado que não se vergonha. Porque aqueles que são reprovados, eles se envergonham dos seus erros e das suas reprovações, como assim era comigo. E que às vezes ainda é. Mas aqueles que manejam bem a palavra do Senhor, eles não serão envergonhados. Aleluia! Não serão envergonhados. Então eu quero dizer para você, para concluir, que você... assim como eu, você não é a sua reprovação, aleluia. Você não é o seu erro, você não é o seu passado. Você esteve lá, mas você é um filho amado, é uma filha amada, que nasceu com o propósito de glorificar a Deus. E enquanto você não estiver fazendo isso, a sua alma não terá descanso, porque nós só encontramos descanso nele. Nós só encontramos descanso nele quando estamos fazendo a vontade dele. Se você se converter, se realmente tiver havido uma metanoia, uma transformação na sua mente, a sua alma só terá sossego quando você se encontrar nele. Quando você estiver fazendo a vontade dele. Quando você estiver no centro, amém?
Você só vai ter sossego e paz quando você estiver fazendo aquilo para o que o Pai te chamou. Aleluia. Vamos ficar em pé nesse momento. E nós vamos louvar o nome do Senhor com essa canção. Foi o tema da SCAF. Eu não conhecia essa canção. E Sandra, pastora, a senhora já viu essa canção? Eu não. E se tornou o tema da SCAF, não é? Construir uma casa do zero, às vezes, é bem mais fácil do que ter que reformar alguma coisa. Quem já fez uma reforma aqui sabe como é. Nós já estamos aqui, teoricamente, prontos. Mas talvez haja algumas áreas na nossa vida que precisem de reforma para que nós possamos ser aprovados por Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor.